A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você e com cada um de nós hoje nessa noite. E antes de ministrarmos a palavra de Deus, nós vamos rezar assim: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos, em nome de Jesus. Levanta-se Deus pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos os nossos inimigos e fujam da nossa face todos os que nos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam todas as forças do inferno sobre cada um de nós hoje nessa noite e para sempre, que assim seja. Amém. Encerrando esse mês de agosto, hoje é o último dia do mês de agosto, dia 31 de agosto, encerrando esse mês dedicado às famílias. Nós queremos hoje, de um modo particular, ministrar uma palavra muito profética para cada um de nós hoje nessa noite. E nós vamos abrir a nossa palavra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 46 seguinte. Marcos, capítulo 10, versículo 46 seguinte. Você pode pegar a sua Bíblia aí na sua casa, para que juntos nós possamos ministrar a palavra de Deus na nossa vida hoje, nessa noite. E diz assim o título: Cura de Bartimeu. Em outras traduções está escrito a cura do cego de Jericó, e outras o cego de Jericó. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Rabone, respondeu ele, o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, hoje nessa noite nós vamos mergulhar nessa palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz para cada um de nós. E pode ser que ao longo da nossa vida, da nossa história, nós já tenhamos ouvido essa palavra inúmeras vezes, né? Quantas vezes você já ouviu na celebração? Quantas vezes você já meditou aí na sua casa? Quantas vezes nós já ouvimos alguém pregar essa palavra para nós? Mas cada dia que nós lemos a palavra de Deus, cada dia que nós estudamos, que nós mergulhamos na palavra de Deus, ela fala diferente conosco. Deus, Ele fala conosco através da sua palavra, é naquele dia, naquela hora, é naquela situação que nós estamos vivendo. Então, por isso que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para cada um de nós. E hoje, nessa noite, nós vamos meditar nessa história maravilhosa desse homem, né? Que é o cego de Jericó, cujo nome era Bartimeu. Nós vemos aqui nessa palavra que Jesus, ele tinha saído ali de uma cidade e ele estava indo
para Jerusalém. Só que para chegar em Jerusalém precisava passar por Jericó. Então, Jesus, ele não foi especificamente em Jericó. Diz aqui na palavra que Jesus, ele estava passando por Jericó. Ele chegou em Jericó, né? E diz aqui na palavra que estava Jesus, seus discípulos e uma multidão. Então Jesus, ele não estava sozinho. Estava ele, os seus discípulos e uma multidão. E estava ali na beira do caminho, vamos prestar muita atenção nisso. Estava à beira do caminho, estava junto ao caminho um cego, um mendigo. Então isso quer dizer que ele não estava nem dentro e nem fora da cidade. Ele estava à beira do caminho, ele estava fora, ele estava junto do caminho. Então ele não estava dentro da cidade de Jericó, ele estava à beira do caminho. E nós ouvimos aqui e lemos que ele era mendigo e que ele era cego. Então o que ele fazia ali à beira do caminho todos os dias? Ele ficava ali sentado mendigando. Por quê? A sua deficiência física limitava ele de trabalhar. A sua deficiência física limitava ele de estar ali dentro de Jericó, ali dentro da cidade, realizando algum serviço, alguma função. Então, além dele ser cego, ele ainda era mendigo. Mas ali, ele não era conhecido por ser mendigo, ele não era conhecido por ser cego, mas ele era conhecido como Bartimeu, e nem como Bartimeu. Aqui na palavra ele era conhecido como filho de Timeu, porque quem era conhecido ali naquela região, naquele lugar, era seu pai, não era ele. Então ele era um desconhecido pela sociedade, ele era um desconhecido ali pelas pessoas. E quem era conhecido ali era o seu pai. E todo mendigo que ficava ali à beira do caminho, ali próximo a Jericó, mendigando, ele precisava usar uma capa. Aquela capa, ela era entregue pelos oficiais romanos, porque aquela capa, ela dava direito, ela dava autorização para que as pessoas pudessem ficar ali mendigando, para que as pessoas pudessem ficar ali pedindo esmola. E para chegar em Jerusalém precisava passar em Jericó. Então em Jerusalém acontecia as festas, tinha a festa da Páscoa, né? Que era uma festa que tinha uma grande movimentação. Então para chegar até Jerusalém precisava passar em Jericó. Então por que ali em Jericó tinha muitos mendigos? Porque ali passavam muitas caravanas para chegar até Jerusalém. Então era como se fosse uma cidade turística, era uma cidade que tinha movimento ali. Então por isso que eles ficavam ali à beira do caminho. E aqui diz que Jesus, ele tinha entrado, né, em Jericó, e ele estava saindo de Jericó quando houve o encontro dele com Bartimeu. Então isso significa que Bartimeu, ele não estava na entrada de Jericó, mas ele já estava no caminho, né, à beira do caminho, à beira da estrada, mas na saída de Jericó. E vamos caminhar aqui na palavra. Então, Bartimeu, ele era cego, ele estava ali mendigando, e aí ele ouviu um barulho diferente. Ele ouviu muito passo, barulho de muito passo, muitas vozes, coisa que era comum quando tinha as caravanas para as festas, né, que acontecia em Jerusalém. Então aquele barulho ali naquele dia, aquela movimentação ali não era comum, não estava próximo de festa. E aí ele ouvindo todo esse barulho, né, o que ele fez? Ele perguntou o que estava acontecendo para os mendigos que estavam ali próximo deles, por aqueles que enxergavam. Ele perguntou o que estava acontecendo. E eles disseram para ele: é Jesus de Nazaré
que está passando por aqui. É Jesus de Nazaré que está aqui. E aí o que ele fez? Ele era cego, ele era mendigo, mas ele não era surdo. Ele não era surdo. E aí ele ouviu que Jesus de Nazaré estava passando por ali. E era a única chance, a única possibilidade dele ser curado, de ter uma mudança de vida para ele, era ali naquele dia, era ali naquela hora, porque depois disso Jesus não voltou em Jericó. Então ele não podia perder a oportunidade, ele não podia perder a chance de ser curado, de ser salvo, de ser liberto, de ser transformado pelo Senhor. E a primeira lição que nós aprendemos aqui nessa palavra: não perca as oportunidades, não perca a oportunidade que todos os dias o Senhor nos dá de encontrar com Ele, de estar com Ele e de permanecer com Ele. Essa oportunidade aqui era única, se não fosse naquele dia, se não fosse naquela hora, Bartimeu jamais deixaria de ser cego, jamais deixaria de ser mendigo. E ele soube aproveitar a oportunidade. Ele enfrentou a multidão, ele enfrentou todos os obstáculos que estavam ali à volta dele. Ele não enxergava, mas ele ouvia, ele falava. E ele usou da sua voz, aquilo que ele tinha ali no momento, para atrair a atenção de Jesus para ele. E o que é mais bonito nessa palavra, que quando Jesus passa ali, todo o barulho da multidão, ele diz assim, ele grita assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, ele sabia quem era Jesus, porque ele deixou muito claro que ele era Jesus, filho de Davi. Ele sabia que Jesus era da descendência de Davi. Ele sabia que Jesus era rei. Ele sabia que Jesus podia curar, que Jesus podia perdoar os pecados. Ele sabia que Jesus podia libertar, que Jesus podia restaurar. Ele sabia que ali era a esperança dele. Ele sabia que só Jesus podia trazer a cura e a salvação para ele. E ele não parou nos obstáculos, mas ele aproveitou a oportunidade daquele dia. E então ele gritou uma vez: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim. E aqueles que estavam ali na multidão acompanhando Jesus, aqueles que estavam próximos de Jesus, o que eles falavam? Cala a boca, você está falando alto, você está gritando alto, ele não vai te ouvir. Eles tentaram de toda forma fazer com que Bartimeu desistisse da sua cura, fazer com que Bartimeu desistisse do seu milagre. Mas Bartimeu foi mais insistente. Ele gritou mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, quanto mais eles repreendiam ele, quanto mais eles mandavam ele calar a boca, mais ele gritava. E o que aconteceu? Jesus, mesmo no meio de toda aquela multidão, Jesus ouviu o clamor de Bartimeu. Jesus ouviu o clamor de Bartimeu. E quando Jesus ouviu o clamor de Bartimeu, diz na palavra aqui, o que Jesus fez primeiro? Jesus parou. Jesus parou. E depois toda a multidão parou. Meu irmão, minha irmã, o seu clamor pode parar o Senhor. Se você ler a Bíblia, você pode ler de Gênesis ao Apocalipse. Não teve demônio, não teve enfermidade, não teve morte, não teve pecado, não teve nada e nem ninguém que parou o Senhor. Não teve.
Mas o único clamor de um homem, parou o Senhor. Meu irmão, a sua oração, ela tem muito mais poder do que um exército inteiro armado. Você não tem noção do poder que é a sua oração, do que a sua oração pode fazer, do que o seu clamor pode fazer. Então não pare nas circunstâncias, não pare nos obstáculos, mas insista e persista no seu clamor, porque o seu clamor vai parar o Senhor, o seu clamor vai mover o coração de Deus e Deus vai te responder, assim como ele respondeu Bartimeu. E aí Jesus parou e Jesus disse para aqueles que estavam próximo dele: chamai-o, trazei-o aqui. E o mais engraçado que não foi a multidão que calou Bartimeu, mas foi Bartimeu que calou a multidão com tudo aquilo que Jesus fez na vida dele, ali diante dos olhos da multidão. Então Jesus mandou chamar ele. E aí eles foram até ele e disse assim: coragem, levanta-te, ele te chama. Bartimeu estava sentado porque ele era cego. Ele não conseguia andar, ele dependia de alguém para se locomover com ele. Então ele não conseguia fazer as coisas sozinho. E aí então ele estava ali sentado. E ele podia muito bem ter escolhido ficar ali sentado, mendigando, continuar ali na situação que ele estava. Mas ele não queria aquilo ali para a vida dele. Ele queria uma nova história, ele queria a cura, ele queria um tempo novo para a vida dele. Irmãos, somos nós que determinamos o que nós queremos para a nossa vida. É preciso ter coragem, é preciso ter determinação. É você que determina aquilo que você quer para a sua vida. Bartimeu determinou que ele não queria mais ser cego, porque ele não nasceu cego. Em outras traduções, quando Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Ele diz: que eu volte a ver. Então isso significa que ele não era cego, mas alguma circunstância fez com que ele ficasse cego. Ele não era mendigo, mas as circunstâncias fez com que ele se tornasse mendigo. Mas ele teve uma determinação para a vida dele: eu não quero mais ser mendigo, eu não quero mais ser cego, mas eu quero enxergar, eu quero trabalhar, eu quero seguir o Senhor, eu quero um tempo novo, eu quero uma história nova para a minha vida. Chega de lamentar. Nós passamos quase que toda a nossa vida lamentando o que nós perdemos, o que não deu certo, o que nós estamos vivendo. É tempo de se levantar. Coragem, coragem. O Senhor te chama nessa noite. O Senhor chama a cada um de nós. Coragem, coragem. Levanta, levanta, levanta. O Senhor nos chama hoje nessa noite. O Senhor tem uma resposta para cada um de nós hoje nessa noite, assim como Ele teve para Bartimeu. Conosco também não é diferente, mas é preciso ter determinação. Somos nós que determinamos aquilo que nós queremos. Se você quer permanecer no vício, se você quer permanecer na droga, se você quer permanecer na depressão, a decisão é sua. Mas se você quer ser curado, mas se você quer ser liberto, mas se você quer um tempo novo, uma história nova, se decida pelo Senhor hoje, nessa noite, assim como Bartimeu decidiu, e abra o seu coração e deixa o Senhor te tocar por inteiro. E então, ele diz que Bartimeu, ele se colocou de pé. Qual que foi a primeira atitude quando Jesus chamou ele? Ele se colocou de pé. Mesmo cego, ele se colocou de pé. Ele se levantou e
ele lançou fora a sua capa. Por que ele jogou fora a capa? Porque a capa era uma autorização que eles tinham para mendigar, para ser mendigo, para ficar ali naquele lugar. Então, ele tinha tanta certeza que Jesus, filho de Davi, ia curar, ia libertar, ia restaurar ele, ia dar uma história nova para ele, que ele abriu mão de tudo aquilo que ele estava vivendo. Ele abriu mão da capa, ele abriu mão da honra. Ele abriu mão de tudo, porque ele tinha convicção, ele tinha determinação, ele tinha certeza daquilo que ele queria para a vida dele e daquilo que Deus ia fazer na vida dele. E então, Bartimeu foi ao encontro do Senhor. Bartimeu jogou a capa fora, porque quando nós temos um encontro com o Senhor, muitas coisas é preciso mudar na nossa vida. Aquela capa já não servia mais para ele, porque ele já não seria mais mendigo. Então aquela capa já não caberia, já não serviria mais para ele. Quando nós temos um encontro pessoal com o Senhor, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Nós temos que renunciar muitas coisas, porque o nosso passado, ele não cabe no presente que Deus tem para cada um de nós. E então Bartimeu, ele vai até Jesus. E aí quando ele chega ali diante de Jesus, Jesus diz assim para ele: o que queres que eu te faça, filho meu? E ele responde: mestre, que eu volte a enxergar. E aí Jesus olha para ele e diz assim: vai, a tua fé te salvou. Jesus não diz: o teu carro te salvou, o médico te salvou, não. Jesus disse: a tua fé te salvou. Então, Jesus não disse primeiro: a tua fé te curou, porque a principal cura que Bartimeu precisava aqui nesse dia, nessa hora, era a cura da alma, era o perdão dos pecados, porque a cura física, a cura financeira, ela vai ser uma consequência na vida de Bartimeu. Mas se ele não fosse curado dos seus pecados, se a sua alma não fosse curada, as outras curas também não iam acontecer na vida dele. E assim também é com cada um de nós, meus amados. Nós queremos o carro, nós queremos a casa, nós queremos dinheiro, nós queremos emprego, nós queremos todas as coisas, mas o principal nós não queremos, que é a conversão, que é a salvação, que é a cura da alma. Diz da palavra: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vem por acréscimo. E nós não queremos o reino, mas nós queremos as coisas do reino. E essa palavra vem mostrar o contrário para nós, que foi o que aconteceu com Bartimeu. Jesus realizou 3 curas aqui na vida dele. Primeiro foi a cura da alma, a cura da conversão dos pecados, do arrependimento. Segundo foi a cura física, que ele foi curado das vistas. E terceiro, que foi a cura financeira, porque ele deixou de ser mendigo, ele deixou de mendigar. Então Jesus, ele pode fazer várias curas em nós, mas de todas, a principal é a cura da salvação, é a cura da alma que Deus tem para cada um de nós. E então, quando Jesus responde para ele: vai, a tua fé te salvou. Diz assim, ó, no mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. E às vezes você diz assim: nossa, mas tem tanto tempo que eu participo da missa, que eu faço novena, que eu faço jejum, que eu rezo o texto, que eu participo do grupo de oração, mas eu não recebo a graça, eu não recebo o milagre, eu não recebo o prodígio. Sabe por quê, irmão? Porque você ainda está na beira do caminho. Você ainda está na beira do caminho.
Enquanto Bartimeu estava na beira do caminho, a cura não aconteceu, a libertação não aconteceu, a restauração não aconteceu. Mas o dia que ele se colocou diante do Senhor, o dia que ele se colocou no caminho com o Senhor, a vida dele mudou. E assim também é com cada um de nós. Saia da beira do caminho. Essa é a ordem de Deus para cada um de nós hoje, nessa noite, nessa palavra. Chega de estar à beira do caminho. Entre no caminho e permaneça com o Senhor. E aí sim, a cura vai vir, a libertação vai vir, a restauração vai vir, a providência de vida vai vir. Mas entra no caminho. O caminho é Jesus, a resposta é Jesus. Jesus é o único caminho, verdade e vida para cada um de nós. Não existe outro. Então, tomando posse dessa palavra de hoje, eu não sei por onde você tem andado. Eu não sei se tão quanto longe você está distante do Senhor. Eu não sei quanto tempo você tem permanecido na beira do caminho. Eu não sei qual a situação que você se encontra hoje. Mas aí na sua casa, onde você está, feche os seus olhos agora. E tomando posse dessa palavra, Bartimeu, ele queria ser curado fisicamente, mas Jesus não só curou ele fisicamente, mas como curou a alma, como curou ele fisicamente, mas também financeiramente. Jesus de Nazaré, esse mesmo que estava lá diante de Bartimeu, ele está aqui hoje diante de mim e de você. Ele está aqui hoje diante de mim e de você. Ele está aí agora, onde você nos ouve, aonde essa live chega. Jesus está aí agora, creia, meu irmão. Então feche os seus olhos e se coloque na presença do Senhor agora. E peça perdão ao Senhor, vai dizendo: Senhor, nessa noite eu me coloco na tua presença. Eu reconheço que eu sou um pecador, Senhor. Eu reconheço que eu estou fora do caminho, Senhor. Eu reconheço que eu estou à beira. Até hoje eu não entrei no caminho. Até hoje eu não estou contigo, Senhor. Por mais, muitas vezes eu tento, mas eu não consigo. Mas hoje, nessa noite, eu te peço, Senhor, derrama o teu precioso sangue sobre mim agora, Senhor. E vem lavar a minha alma. Eu me arrependo de todos os meus pecados, Senhor, dos visíveis e invisíveis, todos os pecados ocultos que eu trago, aqueles que muitas vezes eu desconheço. Que o Senhor venha me perdoar agora, Senhor, que o Senhor venha me lavar, que o Senhor venha me purificar, e dai-me a graça, Senhor, porque eu quero entrar no caminho, eu quero estar no caminho que é o Senhor. E da mesma forma que o Senhor que Bartimeu chegou até o Senhor, e o Senhor perguntou para ele o que ele queria que o Senhor fizesse. Jesus, ele está aí na sua casa hoje, diante de você, e ele pergunta para cada um de nós: o que quer que eu te faça? Jesus está perguntando o que você quer que Jesus faz para você hoje. Então fala para o Senhor agora. Só o Senhor poderia curar esse homem. Só o Senhor poderia mudar a história, a vida desse homem. Ninguém mais podia. E só o Senhor talvez hoje pode mudar a sua situação. Então se coloque diante dele agora. Ele está aí, ele pergunta para você: o que quer que eu te faça? Se for cura, se for libertação, se for restauração, emprego, eu não sei o que você necessita, mas diz para ele, porque ele é o único caminho, a verdade e a vida. E ele é o único que pode mudar toda a sua situação hoje, nessa noite. Mas não se esqueça, permaneça no caminho com o Senhor. Não saia do caminho, porque é no caminho, é com o Senhor que todos os dias nós somos curados, nós somos renovados, nós somos restaurados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.